Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem aí onde vocês estão. Eu sou a Gislene, esse aqui é o nosso projeto Coffee and Work e hoje a gente vai falar sobre cultura nas organizações a partir da perspectiva da ergologia. Você sabia que a ergologia consegue nos ajudar também a pensar sobre questões da cultura? E hoje a gente vai falar também por que é importante pensar a cultura sob esse ponto de vista. Afinal de contas, esse tema da cultura às vezes parece que já está batido, mas se a gente pensa um pouquinho mais, a gente se dá conta de quão relevante e quão atual e quanto a gente ainda precisa avançar na compreensão desse tema de uma maneira realmente centrada no humano, que é quem produz a cultura. Então, se você está interessado nesse assunto, vem com a gente! Olá, pessoal! Então, conforme a gente anunciou, esse vídeo é para tratar da concepção de cultura sob o ponto de vista da ergologia. E de pronto eu já digo que a ergologia, no seu glossário, apresenta um conceito de cultura na sua relação com a noção de incultura, que é o que a gente vai explorar um pouco aqui, mas já fazendo a conexão com os debates, com as conversas que a gente realizou em duas lives anteriores. Vocês estão lembrados? A gente conversou com a professora Vânia Bessi, que é mestre e doutora em administração, que nos ajudou a pensar um pouco a cultura no contexto das organizações a partir de alguns autores mais basilares da administração e que tem lá sua trajetória, que a gente sempre tem que reconhecer, é uma produção de conhecimento, ela tem seu valor, mas a gente pode avançar, porque a gente precisa acompanhar, inclusive com esse conceito de cultura, todas essas possibilidades que hoje as tecnologias, e mais do que as tecnologias, a nossa apropriação dessas tecnologias permite e convida a gente a fazer. Então, a gente conversou com a professora Vânia sobre esses contextos. Ficou muito bacana a conversa. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui para que você corra lá e assista a conversa inteira. Mas a gente também conversou com o professor Dr. André Quiroga, que é mestre e doutor em comunicação, e que nos trouxe alguns exemplos para pensar a comunicação nesse contexto e como a cultura está imbricada em tudo isso, especialmente entendendo a importância dos departamentos de comunicação para que esses processos culturais se estabeleçam, se fortaleçam, se atualizem. E hoje, então, a gente vai falar sobre o que a ergologia nos propõe. Para a gente começar a nossa conversa, vocês lembram que a gente falou sobre atividade? O conceito de atividade para a ergologia, ele é central. Então, ele é como uma espinha dorsal. Eu não consigo avançar em nenhum dos conceitos se eu não tenho uma compreensão bem forte do que é a atividade. E o que é a atividade? A atividade é o debate de normas, ou melhor, são os encaixamentos, ou seja, esses constantes debates de normas que nós vamos vivendo e que vão transformando a nossa percepção de realidade e que também são resultado e que coabita nesse contexto onde a gente compartilha a vida com outras pessoas. Então, o debate de normas, ele implica tanto as normas que são propostas pelo contexto, pelo ambiente, mas, sobretudo, também as nossas normas, as nossas formas de conhecer, de entender e de participar. Então, o debate de normas, ele é um conceito fundamental para a gente entender a cultura. Por quê? Bom, vamos pegar lá o glossário da ergologia, que foi publicado em português em 2008, na revista Laboreal. Está com acesso gratuito na internet, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser e quem não conhece ainda, o glossário da ergologia, com os principais termos, lá uma síntese dos principais termos utilizados, acionados pela ergologia para compreender a atividade humana. E a gente tem lá, então, a compreensão de cultura. Então, a definição proposta pelo Schwartz e pelo Duhive nesse texto entende a cultura da seguinte maneira. A démarche ergológica tem a partida uma ideia forte da cultura, que não é privilégio das elaborações linguísticas sábias, mas que se enriquece de todas as transformações geradas pela atividade humana. O que isso quer dizer? Quando a gente ouve alguém falar em ter uma ideia forte, isso significa que vai além daquela concepção, vamos colocar, taylorista. Como assim? Na concepção taylorista das coisas, alguém sempre diz pra gente como as coisas são.
E a gente vai lá e aceita tudo de boa, segue o caminho por ali, nessa ideia mais passiva. Dentro da teoria da comunicação é aquela ideia de que o receptor ele está ali recebendo as informações, mas nem nos interessa tanto entender como ele responde a isso. Hoje a gente vê todo um movimento diferente, com a ideia de feedback e essa compreensão das mídias sociais, por exemplo, como uma forma de interação e de reconhecer o que é importante para as pessoas. Mas ainda assim, a gente está muito longe de entender de fato e de se importar de fato com a produção de sentidos, com o conhecimento que é produzido ali. Porque, por exemplo, numa interação com uma marca, numa rede social, a grande preocupação é fazer com que esse cliente seja satisfeito. Cada vez mais a gente vê, mas ainda é pouco dimensionada e desenvolvida essa concepção cidadã por meio das nossas interações humanas, independente do contexto. Então eu posso estar falando do meu trabalho, eu posso estar falando de um produto que eu comprei, eu posso estar falando das minhas relações com pessoas que eu amo. Essa forma de entender essa interação, por mais que o peso seja diferente, ela parte dessa compreensão de base. E isso tudo é para dizer que isso é a cultura. A cultura vem, essa ideia forte de cultura é justamente dar visibilidade à nossa participação nesse processo. Para além de alguém dizer pra gente que a cultura brasileira é isso ou aquilo, a gente tem que se reconhecer como ator na cultura brasileira. E que não existe uma cultura brasileira, mas sim muitas culturas brasileiras. Isso não só porque o Brasil é um país, por exemplo, cheio de diferentes formas de manifestação cultural, de raça, de cores, de credos, todo esse caldeirão que a gente sabe que o nosso país é. Mas qualquer país é assim. Se a gente for pensar, a gente está sempre em contato e o mundo globalizado nos permite isso. Ele não é 100% ruim. Ele tem coisas boas. Quando a gente entra em contato com uma forma de viver, por exemplo, aqui de Portugal, a gente aprende e repensa vários dos nossos comportamentos e reconstrói em cima disso. A gente, ao mesmo tempo que apreende esse modo de viver português estando aqui, ou que a gente apreende esse modo de viver brasileiro quando a gente está imerso na cultura do nosso lugar, a gente participa disso também. E é por isso que cada vez se torna mais relevante a gente pensar essa questão da cultura a partir dessa ideia de debate de normas. Porque quando eu recebo todas essas normas que se impõem e eu apreendo elas e eu transformo elas e eu participo delas, eu reconheço que eu sou um ator social relevante nesse processo. Eu reconheço que eu tenho participação e eu reforço essa ideia de participação porque às vezes a gente se sente se eu fizer só isso aí, não adianta nada, porque lá tem o fulano, o beltrano, ciclano, então a gente se sente apagado nesse processo todo. O que a ergologia quer trazer com essa ideia forte de cultura é que isso é só um lado. Esse lado que se impõe é só um. O nosso modo de participação na nossa comunidade, no nosso contexto, faz total diferença para que aquela comunidade seja como ela é. E por isso que entender a cultura a partir dessa concepção forte, que entende então a gente como criador, como transformador dessa realidade ou dessas normas culturais por meio da atividade, ela demanda o que a ergologia vai chamar de saberes. A gente precisa entender que os saberes são também baseados numa ideia forte. O que quer dizer que, por um lado, a gente reconhece esse patrimônio do conhecimento, esse patrimônio cultural de toda a história, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente tem registrado enquanto humanidade. A gente tem que ter acesso a isso, a gente tem que construir sentido a partir disso, a gente tem que conectar essas informações e entender o quanto de patrimônio de conhecimento a gente já construiu. Vamos pegar um exemplo da tecnologia? A tecnologia é uma materialização de conhecimento que vem se materializando por décadas. Só que a gente esqueceu que a vida humana, ela também vai amadurecendo e tem essa possibilidade de se desenvolver.
Mas a gente por vezes acaba ignorando, enquanto a tecnologia tem ali guardada algumas questões que facilitam, ela deixa um pouco mais objetificada. O nosso patrimônio cultural humano fica sempre invisibilizado, porque ele é complexo e ele exige de nós uma coisa chamada abertura e empatia. Para a gente terminar, a ergologia coloca nesse glossário, ou melhor, Schwartz e Duhive colocam nesse glossário a seguinte questão: o desafio é que cada um conheça o contributo da cultura patrimônio da humanidade, mas que se reconheça também como o criador da cultura. E essa é a grande mensagem e o grande convite que a gente faz para todo mundo que participa aqui do projeto Coffee and Work. Como a gente traz à luz essas nossas experiências cotidianas. Como a gente busca esse patrimônio cultura, esse conhecimento prévio que já está à nossa disposição e que já foi construído e que pode sim ser renormalizado, mas que a gente primeiro precisa entender dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto geográfico, para daí renormalizar, trazer para o nosso contexto, para o nosso dia a dia. Isso é um super desafio e exige da gente abertura, exige da gente vontade, exige da gente iniciativa. A gente espera que esse convite que a gente vem fazendo aqui no nosso projeto para pensar essa noção de cultura no contexto das organizações seja uma faísca para que a gente possa repensar essa concepção de cultura de uma maneira mais ampla, entendendo a nossa participação ativa nesse processo. Espero vocês no próximo vídeo. Até breve!